Olá, estamos começando mais um programa, a Primeira Página, aqui no estúdio da TV Passo Fundo. E hoje nós estamos com dois entrevistados muito conhecidos de Passo Fundo, entrevistados muito especiais. Eu estou falando do leiloeiro, o seu Luiz Carlos Dali Nogari dos Santos e também o seu filho Jorge Nogari, que é leiloeiro oficial e rural. Eles foram agraciados pelo Banco Bradesco com o Prêmio Destaque 2019, Gestão de Vendas de Ativos, Performance de Vendas em Leilão, Banco Financeiro, pelas operações do Escritório Regional do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. E sobre isso e também essa rica história de vida do seu Luiz, nós vamos conversar a partir de agora no programa Primeira Página. Seu Luiz, o senhor é leiloeiro desde 1968, ou seja, há 52 anos. O senhor teve outras atividades além do leilão. Nos conte um pouquinho dessa sua linda trajetória de vida. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Nós sempre procuramos trazer, desde quando vim para Passo Fundo, sou natural da cidade do Rio Grande do Sul, e desde que vim a Passo Fundo me encantei com a cidade e sempre procurei trazer coisas positivas para Passo Fundo. E nisso aí, nessa caminhada toda, nós conseguimos, alguns eventos foram frustrados em épocas primeira por problemas políticos de Passo Fundo, às vezes pessoas que só tinham interesse pessoal, então era difícil na década de 60 de você querer empreender alguma coisa pela comunidade. Uhum. O que o senhor fez antes de ser leiloeiro? Antes de ser leiloeiro, eu comecei muito cedo na cidade de Rio Grande, com 15 anos. Eu tinha comprado um armazém, naquela época não existia supermercados, então eu comprei um armazém. Meu pai era farmacêutico, até com uma parte ainda com financiamento, e me lembro que o meu pai tremia a mão para assinar os documentos, né? E eu já naquela época tinha bastante desenvoltura para negócios, criei um grande armazém e, logicamente, como todo jovem, tinha a esperança depois de formar um lar, conseguir uma namorada muito legal, não é? E quando ela faleceu com 18 anos, o mundo veio abaixo. Lógico, um jovem de 19 anos, o que ficava pensando, não é? Isso tudo eu estou agora mostrando na minha biografia. Isso que eu ia falar, o senhor tem uma experiência de vida muito rica, né? Muito bonita, que será contada num livro que em breve vai ser lançado. Como é que surgiu a ideia desse projeto, né? Que será, além de uma biografia, um documentário e um testemunho histórico para o Brasil. Como que surgiu essa ideia? O problema foi o seguinte: quando eu comecei a contar a minha história por uma biografia, você vai contar a sua história. Por incrível que pareça, eu comecei ela com 7 anos de idade, a história de vida. E pretendia fazer aí 100, 120 páginas, né, contando a sua história. Só que eu mostrava para o editor, que causou espécie, que ele queria ver se era um livro verdadeiro ou se era uma ficção. Aí começou a ver se, nas épocas em que eu fazia um certo negócio e depois desistia, que era por causa dos problemas políticos da época e dos políticos da época. E isso aí foi trazendo então para o livro, não é? Essas ocorrências todas através dessas décadas todas aí, de 86 anos. Não é? E isso aí então serviu como também um histórico do problema político do país. E veja bem, eu comecei a analisar completamente independente, porque como eu não sou ligado a nenhum partido político, a nenhum político, né, eu tive bastante liberdade de expor todas essas ideias. E aí então agora ficou uma biografia histórica para o Brasil, mostrando todas as épocas políticas que vivemos. E com isso,
Hoje as pessoas jamais com nível cultural mais elevado, hoje vai ser possível então fazer uma análise de todos esses políticos durante essa caminhada aí de 50, 60 anos, né? Demonstrando que agora talvez com o coronavírus eles pensem melhor no povo e não em si e nem nos grupelhos de partidos. Essa obra deve ser lançada logo, seu Luiz. Vai ser provavelmente o mês que vem. Ela já está pronta, já estamos agora providenciando levar para a editora para publicação. Queremos que o programa Primeira Página faça parte desse momento tão especial aí do senhor. Poderemos fazer algumas considerações, né, sobre o assunto aí em pauta. Bom, mas além desta obra literária, também o senhor pretende produzir um filme. Nos fale um pouco sobre esse projeto audacioso. O filme veio praticamente por acidente. Eu comecei a gravar, porque para escrever eu começo a modificar e demoro muito. Eu acho que aquela ideia não está boa. Então eu comecei a gravar e quando eu vi nós estávamos em 900 páginas. Ocorre que eu estava contando a vida ipsis liter de Passo Fundo, não é? Do comércio, da indústria, da política. E aí o meu advogado disse, se você publicar esse livro, você vai ser preso, não é? Porque eu estou fazendo uma citação histórica real do que houve. Não é? Então, o que tivemos que fazer? Tivemos que extirpar 400 páginas, tá? Que talvez seja um livro para o futuro, que não sabemos como vamos fazer. Logicamente que o editor pensou em que fizéssemos com codinome as pessoas. Mas aí perde um pouco do elan da história, né? Sem você nomear quem era o autor dessa ou daquela faceta. Né? Então, vamos deixar isso de lado. E aí compilamos então esse que eu falei de início, que deu aproximadamente 550 páginas. Então não é um livro de ficção, há um grande número, dito pelas editoras de São Paulo, há um grande número de pessoas no Brasil que hoje procuram grossos volumes, ainda mais com a pandemia, e geralmente esses volumes não são histórias verdadeiras, é ficção. E esse sendo verdadeiro, naturalmente, creio que vai ter uma boa saída. E há um fator aí muito importante, que eu não quero usufruir lucratividade nenhuma nessas publicações, porque eu vou dedicar o produto desses livros para a Escola do Saber Fazer do Dr. Aventino, que é um dos grandes pesquisadores que nós temos de Passo Fundo e que vai ser reconhecido provavelmente muito no futuro. Porque essas pessoas de mentes especiais e às vezes de teorias que eles criam, elas só são reconhecidas no mundo 50 anos depois. Isso aí é histórico no mundo. Tá? As ideias novas sempre são recebidas com muita cautela, às vezes as pessoas nem creem muito. Então, naturalmente, a obra desse homem, eu creio que será de grande valia para a educação de uma grande nação, que eu espero que o Brasil chegue algum dia a este final. Certo. Bom, o seu Luiz, ele é um leiloeiro muito conhecido aqui na nossa cidade de Passo Fundo. Quem que não conhece o seu Luiz, não é mesmo? E o interessante é que essa profissão passou de pai para filho. Nós também também está participando do programa Primeira Página o Jorge. Jorge, quando é que você iniciou a leiloaria? Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores. Boa noite ao meu querido pai, que aí está em Passo Fundo. Nós iniciamos o trabalho, na realidade, eu nasci já em meio à profissão. Os meus pais já eram leiloeiros quando eu nasci e, portanto, desde então, desde do nascimento, fui conduzido, digamos assim, de uma maneira positiva, né, em meio ao trabalho da leiloaria, né, fazendo todas as tarefas, assumindo todos os encargos de trabalhos que envolvem, né, uma operação de leilões. Então, assim, me julgo afortunado
por ter durante toda a minha vida participado desse trabalho que temos muita paixão, muito amor pela batida do martelo. E atualmente qual a abrangência da atuação da organização Leiloeira da Família? Bom, hoje nós estamos atuando nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com matrículas devidamente registradas nas juntas comerciais. E agora também estamos pleiteando a matrícula junto ao estado de São Paulo. Naturalmente que os leilões feitos na região Sul, nós vendemos bens ativos de todo o país, de todo o Brasil. Inclusive já fizemos leilões internacionais com imóveis sendo vendidos aí, ofertados para a América Latina, para Portugal, para investidores da Flórida. Portanto, batemos o martelo nesta região, porém de ativos também em todo o Brasil. A formação, Jorge? Eu me formei em Passo Fundo, na UPF, uma das melhores universidades do Brasil. Me formei em agronomia. Posteriormente, vim para Curitiba para fazer o curso de administração empresarial e, posteriormente, fiz um curso de pós-graduação em direito empresarial. Então, atuamos aí, naturalmente, que isso nos auxilia muito na realização dos leilões, tanto de bens imóveis, máquinas, equipamentos agrícolas, ativos de massas falidas. Então, atuamos nessa gama toda a partir dessa formação profissional e também fiz especialização em avaliações de bens, avaliações técnicas para finalidades de leilões. Certo, o Jorge, então, está falando conosco através da internet, através da web, ele que fala de Curitiba. E eles estão de parabéns porque receberam o prêmio Destaque 2019 pela melhor performance de vendas em leilão pelo Banco Bradesco. Seu Luiz, há quantos anos o senhor atua para o banco? O Banco Bradesco há aproximadamente 25 anos. E é de se ver que o Bradesco foi fundado há 70 anos. Então, temos sido um grande parceiro fiel com o Bradesco e a reciprocidade é válida, né, entre os dois. E a que o senhor atribui esse reconhecimento profissional? Não, esse reconhecimento, o banco fez um teste com todos os 26 leiloeiros do Brasil que trabalham com o banco, não é? Fazendo uma avaliação de diversos itens, diversos pontos. Logicamente, o primeiro lugar do banco é a melhor venda, preço mais elevado. Outra é o pós-venda, o relacionamento com os clientes é muito importante. Como a mercadoria é apresentada, os carros são lavados, são limpos. A fidelidade com os clientes que sempre eu trouxe, outro ponto fundamental. Esses tempos, até umas 2 semanas, teve um artigo na Zero Hora do ministro Turra, que ele fala sobre o problema do brasileiro que não é pontual. Bom, eu com meus 52 anos de leiloeiro, todos os leilões, todos, não houve uma exceção, foram começados religiosamente na hora marcada. Isso é uma marca. Os meus clientes, quando vêm de longe, eles sabem que naquela determinada hora tem que estar ali, porque nós estamos trabalhando. E isso eu faço em respeito ao cliente. Então, há leilões que demoram meia hora para começar, já houve casos até de 1 hora. Isso aí é um desrespeito com o cliente. Então, todos esses pontos o banco levou em consideração: pátio limpo, a divisão do lixo, em respeito ao meio ambiente, tudo isso aí foi considerado. Então, houve um leiloeiro de São Paulo que tirou o primeiro lugar e nós entregamos o nosso segundo lugar a Passo Fundo, porque Passo Fundo é bem visto perante a direção lá da Cidade de Deus, em Osasco, lá em São Paulo, naturalmente pela nossa representatividade.
Jorge, você também se dedica à venda em leilão de ativos de banco? Sim, Roberta, nós atuamos principalmente aqui mais na região do Paraná, Santa Catarina, a venda de ativos oriundos de alienações fiduciárias, que são aqueles imóveis cujo contrato firmado com o banco é da alienação desta modalidade, e também a parte, além dos bens dos ativos de bancos, atuamos naturalmente com bens oriundos das ações judiciais, de massas falidas, de recuperações judiciais, agronegócio e também grandes patrimônios. Certo. Seu Luiz, são mais de 5 décadas, então, de batida de martelo. Que curiosidades ou momentos marcantes o senhor pode nos contar? Eu comecei como leiloeiro rural, né? Até tive como um dos grandes mestres da leiloaria nacional, que foi o Trajano Silva, né? E também o de Pelotas também, até faleceu recentemente, que eu iniciei fazendo os leilões de gado no Rio Grande do Sul. E aqui em Passo Fundo eu fiz a liquidação de várias falências na década aí de 60 e 70, aliás, na década de 60, por causa que os donos de fazendas da região estavam terminando com o gado e começando a plantar trigo e depois soja. Então foram feitas essas liquidações todas. Inclusive eu tinha local de remate de gado em Passo Fundo, e esse nosso ponto aí chamava muito atenção no estado, porque o Correio do Povo Rural era um fascículo que vinha junto com o jornal de Porto Alegre, e o Correio Rural tinha no cabeçalho uma vista aérea da Fazenda Alegria, que era famosa em Passo Fundo pelos seus remates e também na especialização que eu tenho, que é de gado leiteiro. Nas exposições de esteio, eu também trabalhei muito. Inclusive, eu tinha um colega de Uruguaiana, dos irmãos Bastos, e quando eles tinham um gado leiteiro para vender, de consignação, eles pediam para eu fazê-lo, por causa que eu, me especializei nisso. E até tirei em um martelo de ouro no esteio, numa exposição internacional, em 1994. Eu fui blindado através da Farsul, da Federação de Agricultura do Estado, e do Sindicato Rural. Jorge, além da convivência de pai e filho que você tem com o seu Luiz, o que você destaca como mais importante na relação profissional com o seu pai? O meu pai sempre foi o meu patrono, o meu mentor, meu amigo, meu companheiro, meu mestre, sempre me orientando da melhor forma possível, me puxando a orelha nos momentos certos. Toda a orientação dele sempre assumi como uma orientação correta, uma orientação firme. Todos os negócios que ele me orientou frutificaram. Então, profissionalmente, tudo que eu aprendi eu devo a ele, valorizo demais e levo sempre esse legado dele no meu dia a dia, tanto pessoal como profissional. E espero que ele fique por muitos anos ainda aí na nossa companhia, nos abençoando com os dizeres, com as orientações, com os ensinamentos, para que nós possamos crescer e evoluir até espiritualmente, que é o objetivo maior nosso. Para o senhor também, seu Luiz, deve ser uma honra trabalhar com o filho. Não, eu tenho muita alegria, Eu tenho um filho muito estudioso, se formou sempre com destaque como agrônomo, depois o curso de administração que fez em Curitiba, Sempre foi muito admirado pelos seus colegas e pelos professores, e também quando o juiz Moro o convidou para fazer os primeiros leilões da Lava Jato. Aquilo me encheu de muito orgulho e muita vaidade, por ver que entre todos os leiloeiros
do sul do Brasil, o meu filho foi escolhido, talvez por algum motivo. Que bom, parabéns. Seu Luiz, o que significa para o senhor ser leiloeiro? Olha, o leiloeiro, eu sempre gostei desde pequeno. Eu era criança em Rio Grande, naquela época os leiloeiros, a pessoa ia se mudar da cidade e não levava os móveis. Porque houve uma época aí, lá pela década até de 30, 40 ali, não tinha, aliás, em 30 já tinha, mas antes não tinham caminhões. Então o pessoal não levava, fazia a venda dos seus bens, o leiloeiro botava uma estaca com a bandeira dele, né, com o logotipo dele, na frente da casa, e ali a população passava a saber que naquela semana ia haver um leilão ali, onde as pessoas iam. E eu, como criança, ficava empolgado de ver, era um tal de Poge Miranda, me lembro ainda o nome do cidadão, senhor já de idade, como ele manejava aquele público, não é? Então, aquilo ali sempre me impressionou. E depois, por coisas do destino, anos depois, eu vim a me tornar leiloeiro. Bom, o programa de hoje, então, contou um pouquinho da longa e grande experiência do seu Luiz e também do seu filho Jorge Nogari. Mas a gente vai esperar com certeza o livro que está saindo do forno, e você que se interessou por essa história linda vai ter acesso então à biografia completa do seu Luiz através do livro, que deve ser lançado, como ele mesmo disse, no próximo mês. Muito obrigada, seu Luiz, muito obrigada, Jorge, foi uma conversa muito legal, parabéns pela história de vida de vocês. Este foi então o programa Primeira Página desta semana, que tem a produção especial de Giselda Vieira, câmera e edição de Fernando Bertocchi. E eu, Roberta Westphalen, quero agradecer o carinho de sempre e até a próxima com mais um programa.